Olá, meu nome é Letícia Floriano e o tema do meu trabalho é tratamento de maçãs por luz ultravioleta. O trabalho tem como objetivo a inativação de Penicillium expansum através da aplicação de luz ultravioleta, a fim de observar o comportamento deste micro-organismo perante esta exposição. Também foram realizados testes para comparar a inativação de esporos secos com esporos úmidos. A maçã é uma das frutas mais produzidas e consumidas no mundo, com diversas espécies e variedades, traz inúmeros benefícios à saúde por ser rica fonte de compostos antioxidantes, carboidratos, minerais essenciais e fibras dietéticas. A maior produção brasileira está na região sul, sendo Santa Catarina e Rio Grande do Sul os maiores produtores. Maçãs e sucos frescos podem ser veículos para a transmissão de patógenos, uma vez que podem ser facilmente contaminados com micro-organismos durante a produção e processamento. Desde 2013 que o número de surtos de infecções humanas associado ao consumo de minimamente processados e sucos frescos tem aumentado. O Penicillium expansum é o maior responsável pelas perdas pós-colheita de maçãs durante o armazenamento. Ele provoca podridão azul, causando grandes perdas econômicas. Além da deterioração da fruta, esse fungo apresenta riscos à saúde em seres humanos através da produção da micotoxina patulina, uma micotoxina termoestável. Na busca por alternativas de controle de doenças que sejam menos prejudiciais que os métodos químicos, tem-se a luz ultravioleta C para desinfecção de frutas frescas como maçãs e peras. Luz UVC inativa efetivamente variedade de doenças de origem alimentar e deterioração por micro-organismos, e portanto está sendo considerado como um método de preservação promissor. Materiais e métodos. Equipamento de radiação. O equipamento utilizado contém lâmpadas de mercúrio, que geram radiação UVC. O equipamento é encamisado, passando por ele um fluido refrigerante, que por meio do sistema de refrigeração mantém o equipamento na temperatura ideal, garantindo que a temperatura não suba muito e não influencie na inativação do micro-organismo. Assim sabemos que a inativação ocorrerá somente pela radiação. Micro-organismos e preparo da suspensão de esporos. As cepas do fungo utilizadas foram CCT 4680 e CCT 7549. O preparo da suspensão de esporos iniciou-se pela pré-esporulação em placas de Petri, contendo meio agar batata dextrose, acidificada a pH 3,5 por 7 dias a 25 graus Celsius. Os esporos coletados foram adicionados às placas de esporulação, contendo meio agar extrato de malte, incubados na temperatura de 25 graus Celsius por 10 dias. Após este período, adicionou-se 10 ml de água destilada estéril em cada placa, e depois da raspagem, todo o conteúdo foi filtrado em 4 camadas de gás estéril e centrifugado a 3.500 RPM, por 15 minutos, sendo eliminado o sobrenadante. Este procedimento foi repetido até a constatação microscópica da ausência de hifas. Ao final, foi feita a ressuspensão dos esporos em água estéril, com 0,5% de Twin 80. Teste de inativação da suspensão de esporos. Em seguida do preparo da suspensão, foi inoculado 0,1 ml no centro da placa de Petri, formando uma circunferência. Cada uma das placas foi submetida à luz ultravioleta por diferentes tempos, recebendo assim diferentes doses de radiação. Foram realizados experimentos com 2 cepas diferentes de Penicillium expansum, nas mesmas condições para a determinação da cepa mais resistente. Esta foi submetida a 3 experimentos diferenciados apenas pela intensidade de luz aplicada. Foi realizada uma replicata do experimento de 1,63 watts por centímetro quadrado para verificação e comprovação da reprodutibilidade do método aplicado para a inativação do fungo. Resultados. A cepa 7549 foi escolhida para realizar os experimentos de inativação por ter se mostrado mais resistente ao tratamento que a cepa 4680 em mesmas condições de intensidade de radiação UVC e tempos. O modelo de Weibull foi o que melhor se ajustou aos dados experimentais, apresentando valores de R² mais próximos de 1 para todas as condições avaliadas e menores valores de RMSE. Com isto foram calculados os valores Bias e exatidão para todas as condições estudadas. Os valores de Bias e exatidão indicam que os valores encontrados de um modo geral estão próximos de 1, mostrando que a resposta observada é próxima da resposta predita. Como pode ser visto, a aplicação de uma menor intensidade de radiação tem menor efeito na inativação dos esporos. Para atingir 2 reduções logarítmicas, foram necessários mais de 100 minutos de aplicação de radiação. Com intensidade de radiação maior, em aproximadamente 40 minutos esta mesma redução foi atingida. Porém, foi constatado que não há diferença entre essas maiores intensidades de radiação.
o fungo seco reage da mesma forma para as duas condições. Com os resultados obtidos, foram realizados testes sem secar a suspensão colocada na placa. Ao comparar os dados de inativação utilizando uma radiação de 0,6 watts por metro quadrado, é possível constatar que com 30 minutos de tratamento foi alcançado aproximadamente 0,5 log decimal a mais para o fungo úmido do que para o fungo seco. Nas curvas de maior intensidade de radiação testada, a diferença também foi de aproximadamente 0,5 log decimal. Conclusão: os resultados obtidos por testes in vitro mostram que o tratamento foi mais efetivo na suspensão úmida. Na aplicação em alimentos, pode-se aumentar a eficiência do tratamento, por exemplo, através da aspersão de água nas maçãs antes da submissão ao UVC. Estes resultados comprovam também a efetividade da aplicação de UVC para a redução de penicílio expanso.